A nossa consciência é uma das muitas dádivas que recebemos da parte de Jeová. Sem ela, nós estaríamos perdidos ao tomar decisões morais. Seria bem parecido com aquela ilustração já citada do navio que não tem bússola, né? Ou que a bússola está totalmente desregulada. Então, haveria resultados até fatais, em alguns casos, para o navio que não tivesse esse instrumento de navegação bem regulado. O mesmo poderia acontecer conosco também. De fato, se a consciência funcionar bem, tudo dá certo, né? Vamos tomar decisões certas, andar no caminho que agrada a Jeová. Mas se ela não funcionar corretamente, isso é um desastre para nós em sentido espiritual. Nós vamos ver um texto na Bíblia, no livro de Efésios, que mostra o que acontece com uma pessoa que tem a sua consciência desregulada, a consciência deturpada, insensível. Veja, por favor, em sua Bíblia esse texto. Efésios capítulo 4 e o versículo 19. Efésios 4, 19. Procure imaginar uma pessoa nessa situação. Diz assim: tendo ficado além de todo o senso moral, entregaram-se à conduta desenfreada para fazerem com ganância toda a sorte de impureza. Veja se você consegue entender até que ponto é sério, né, a situação de quem não tem uma boa consciência. Aí diz que fica além de todo o senso moral. Como aquelas pessoas que costumam dizer assim, né? Eu faço tudo que eu tenho vontade. Eu não preciso dar satisfação para ninguém, né? O que eu quiser fazer eu faço. Ninguém manda em mim, né? As pessoas dizem. Pessoas sem consciência, né? Por assim dizer, com a consciência desregulada. Aqui diz que essas pessoas se entregam à conduta desenfreada. Não tem nenhum freio. Tudo que dá na cabeça para fazer, faz, não mede as consequências. Prejudica a si mesmo, prejudica a sua família, prejudica os outros e, evidentemente, a relação com Deus. Mas é desenfreado, não tem freios. Aí diz que faz com ganância toda sorte de impureza. Esse é o resultado se a pessoa não toma cuidado com a sua consciência. Pode ficar desse jeito. Nós corremos esse risco também. Nós queremos ter uma boa consciência, né? Proteger a nossa consciência, como é o tema da nossa Assembleia. Mas é preciso esforço. Porque se ela for desregulada, como aquela bússola que não funciona, o resultado vai ser esse aí. Um desastre em sentido espiritual. Então a nossa consciência precisa ser guiada pelo Espírito Santo de Jeová. O Espírito Santo é a força ativa de Deus, né? Então, se ela for guiada por essa força, que é a maior força do universo, aí tudo vai funcionar bem. Isso significa que nós precisamos, então, aceitar as coisas providas através do Espírito Santo, né? O que Deus proveu para nós através do Espírito Santo? Por exemplo, Ele deu a Bíblia. A Bíblia foi inspirada por Deus, né? Feita com orientação do Espírito Santo, que é o poder de Deus, a força ativa dele. Então, aceitar, ter gosto pelos conselhos de Deus, aceitar com prazer o que a Bíblia diz. Jamais, né, ler um texto na Bíblia que dá um conselho e se sentir mal, né? Ah, eu não gosto disso, por que eu tenho que obedecer, né? Não concordo, é muito difícil. Não, quem tem uma boa consciência e quer preservar uma boa consciência protegida, tem que sentir prazer nos conselhos de Deus, apreciar e concordar com os conselhos dele, jamais relutar, né, em seguir os seus conselhos. Mas é preciso meditar para entender bem o que Deus gosta e o que Deus não gosta. É só através da meditação é que a pessoa entende mais profundamente, mais cabalmente o assunto. Apenas para ilustrar como é que isso funciona na prática. Imagine se uma pessoa está tentando parar de fumar. Ela tenta parar de fumar, mas não consegue. Daí ela vai ver se tem na Bíblia uma lei sobre isso. A Bíblia não tem leis, nem a palavra fumo não existe na Bíblia. Mas a Bíblia tem princípios que vão ajudar essa pessoa a ter forças para parar de fumar. Só que ela precisa entender bem esses princípios, para que isso toque no coração dela.
para que a consciência dela motive a fazer as mudanças. Por exemplo, veja um princípio, aqui no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 7, e o versículo 1. Veja, a pessoa está fazendo força para parar de fumar, não consegue, mas daí ela encontra esse princípio aqui, que trata desse assunto, né? 2 aos Coríntios 7, 1, que diz assim: portanto, amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade em temor de Deus. Bem, aqui está o princípio. Vamos ver se nós entendemos o ponto. Aqui vem falando que nós precisamos nos purificar. E o cigarro suja a pessoa, né? Fisicamente mesmo. Quando alguém fuma, até quem está perto sabe que ele fuma, porque sai pelos poros aquele cheiro de cigarro, né? Os dedos às vezes ficam amarelos, o dente, né? O pulmão da pessoa fica escuro, né? Os médicos percebem logo que ela fuma, porque o pulmão da pessoa que fuma é todo escuro, cinzento, né? Então é uma imundície da carne. Mas aqui falou para se purificar, por quê? Você notou aí no texto? Aí falou no início, visto que temos estas promessas. Então a pessoa tem que meditar nisso. Que promessas são essas que me levam a ter forças para purificar a minha carne? São as promessas citadas nos versículos anteriores. No versículo aí 17 e 18 do capítulo 6, Deus disse, né? Cessai de tocar em coisa impura. O cigarro é uma delas, né? Cessai de tocar em coisa impura, e eu vos acolherei. Olha a promessa. Será acolhido por Deus. Depois no versículo 18 diz, e eu serei pai para vós, e vós sereis filhos e filhas para mim, diz Jeová o Todo-Poderoso. Eu posso ser acolhido por Deus, ser aceito por Deus, se eu não tocar em coisa impura, como por exemplo o cigarro, né? Que bênção é, né? Então a pessoa vai meditando, aí ela vai ganhando forças, quando ela entende o texto. Ela precisa meditar, ir mais a fundo para poder entender. Então ela deve se perguntar, será que eu estou fazendo esforço suficiente para me purificar mesmo, fisicamente, né, do que é chamado aí de imundície da carne? Ou será que a hora que eu quero comprar um cigarro, eu sacrifico até o bem-estar da minha família, né? Talvez podia comprar alguma coisa para a família que está precisando, mas usa para comprar o cigarro, né? Então, como fica a consciência da pessoa, né? Tirando o dinheiro da família para gastar com uma coisa que prejudica o seu corpo. Então, essa meditação é que ajuda a ganhar forças para poder tomar a decisão certa. Mas tem mais coisas ainda. O versículo falou que não é só a imundície da carne que é o problema, né? Notou aí? Aí falou que temos de nos purificar da imundície do espírito. O que é esse espírito? É a inclinação mental. E a pessoa que fuma, ela tem a inclinação mental para o cigarro. Você já viu uma pessoa que fuma, viciada em cigarro, na hora que acaba o cigarro, como é que ela fica? Já viu? Fica desesperada, né? Fica suando frio, nervosa, não vê a hora de comprar um cigarro, de pedir para alguém, fica desesperada, né? Porque ela tem a imundície do espírito. A sua inclinação mental é para o cigarro acima de tudo, para o fumo. Ela fica desesperada se não tiver, né? Aqui disse para ficar também livres desse tipo de imundície. A nossa inclinação mental deve ser para coisas sadias, corretas, né? Aí nós vamos ser acolhidos por Deus. Isso é só um exemplo, né? Então a pessoa meditando num versículo bíblico, indo a fundo, olhando o contexto, né? Aí ela entende a profundidade do assunto. Ela começa a entender de uma maneira mais cabal o que Deus acha do assunto e por que o assunto é sério e como resolver o problema. Aí ela vai ganhando forças para poder mudar. Então essa é uma provisão do Espírito Santo de Jeová, a Bíblia. Se nós formos guiados pelo Espírito, usando o que a Bíblia diz, tanto as leis como também os princípios, como nesse caso, né? Aí a nossa consciência será preservada boa para tomarmos decisões que vão nos poupar de muitos problemas. Mas tem outras provisões de Jeová também. Por exemplo, Jeová proveu escravo fiel e discreto, né? São os irmãos ungidos que produzem o que chamamos de alimento espiritual.
A sentinela, como estudamos agora há pouco, né? Livros, Ministério do Reino, matérias para assembleias e congressos. Esses irmãos, lá na nossa sede mundial, provêm para nós tudo isso que nós estamos recebendo aqui em forma de conselhos, nos discursos que são feitos aqui, né? Então, esse grupinho de irmãos é um grupo bem pequeno, não chega nem a 10 irmãos. É chamado de escravo, fiel e discreto. Se você já recebeu a revista de 15 de julho desse ano, trouxe uma explicação mais atualizada, né? Sobre o escravo, fiel e discreto. Não são todos os ungidos, são só os do corpo governante e somente quando eles estão ajuntados para produzir o alimento espiritual. Livros, revistas, os conselhos para nós. Então esse é o escravo, fiel e discreto. Essa é outra provisão que Jeová usa. É o único canal que ele usa para nos instruir, para nos aconselhar, para mostrar os perigos que corremos, para andarmos no caminho correto nesse mundo cheio de armadilhas de Satanás. Então precisamos ver se a nossa consciência é guiada pelo Espírito por aceitar o que a Bíblia diz e o que as nossas publicações também nos aconselham. Precisamos ser bem parecidos com aquele piloto, né? Por exemplo, um piloto de avião. Ele tem que sempre estar ajustando aqueles instrumentos de precisão que tem ali dentro, né? Para ter certeza de que ele vai conseguir chegar no destino certo, né? Se tiver algum aparelhinho ali desregulado, pode ser que o avião não chegue, pode ser que ocorra um desastre. Então, todos os aparelhos não duram para sempre, precisam sempre ser ajustados. A nossa consciência é assim também. Talvez alguém já pode ser classificado como quem tem uma excelente consciência, bem maduro espiritualmente, mas não significa que ele pode se descuidar. Note como a Bíblia fala a respeito disso, aqui em Efésios. Vamos ver aqui o texto de Efésios, capítulo 5 e versículo 10. Então o texto diz assim: persisti em certificar-vos do que é aceitável para o Senhor. Notou a primeira palavrinha aí? Persistir. Quer dizer, continue, não pare nunca de ter certeza de que você está no caminho correto. Aí fala do que é aceitável ao Senhor, de que você pensa como Deus pensa. Você gosta do que Ele gosta e odeia o que Ele odeia. Persista. Se você acha que já tem uma boa consciência, continue persistindo a se examinar. É a ideia aí, em outras palavras, né? E de fato precisamos fazer assim mesmo, né? Porque nós sofremos ataques de todos os lados para deturpar, né? Para insensibilizar a nossa consciência. E é muito interessante o que a Bíblia fala sobre as funções diferentes que a consciência exerce para nos ajudar. Para algumas pessoas, a consciência até age, mas a pessoa não atende aquelas aguilhadas, né, cutucadas da consciência. Mas Jeová fez com que a consciência exercesse algumas funções diferentes para nos ajudar. Às vezes, por exemplo, ela funciona no papel judicial, ou seja, ela nos condena porque pecamos. Isso acaba sendo bom, se nós estivermos na inclinação correta, né? Quando nós cometemos um erro, e todos nós somos pecadores, né? Aí a consciência fica como que nos cutucando, né? A pessoa fica se sentindo mal. Às vezes fica com dor de cabeça, chora, não consegue dormir direito, porque errou e não resolveu o assunto ainda. Então a consciência fica como que dizendo para ela: você está errado, você pecou. Você precisa fazer alguma coisa agora, já que você pecou, para corrigir a situação. Então a pessoa se sente perturbada, né? É a consciência atuando no papel judicial, condenando a pessoa. Para alguns que estão enfronhados no pecado, isso não significa muita coisa. Por exemplo, aconteceu isso com Adão e Eva. Se você abrir a sua Bíblia, por favor, faça isso. Gênesis capítulo 3. Embora nós não vamos ler os versículos, mas vamos dar uma passadinha de olhos aí nesses que vão ser citados. Adão e Eva estavam no paraíso e Deus disse que não podiam comer do fruto daquela árvore, né? Mas eles comeram, pecaram. Conhecemos bem essa história. Como é que a consciência deles começou a ficar evidente, agindo, atuando neles? Então note aí, Gênesis capítulo 3,
Note que no versículo 7, por exemplo, diz que eles começaram a perceber que estavam nus. Interessante isso aí, né? Eles já estavam vivendo há um bom tempo no paraíso. Não tinham acabado de ser criados por Jeová. Fazia um bom tempo que estavam ali. Por que que só agora é que eles perceberam que estavam nus? Olha a consciência, né? Agora eles tinham pecado, eles estavam se sentindo impuros perante Deus, com vergonha porque estavam nus. Tanto é que note aí no versículo 8, diz que Deus sempre vinha conversar com eles e eles conversavam sem problemas com Deus. Regularmente Jeová vinha conversar com eles. Mas aí no versículo 8 diz que dessa vez, quando eles tinham acabado de pecar, eles ouviram a voz de Deus e se esconderam. Por quê? A consciência no papel judicativo, né? Como que condenando: vocês pecaram, vocês estão impuros aos olhos de Deus. Dessa vez não foram conversar com Jeová, se esconderam, como se fosse possível conseguir ficar escondido de Jeová, né? Mas eles ficaram com vergonha e se esconderam. Daí note no versículo 9 e 10, o relato aí de Gênesis 3, 9 e 10, né? Jeová chamou, como que não sabendo onde eles estavam, só para ver a reação deles, né? Querendo conversar com eles. Aí diz que Adão demorou para responder, porque diz que por fim Adão respondeu. Por quê? Porque a consciência dele estava acusando, né? Você pecou, você é impuro perante Deus. A hora que ele viu que não teve jeito mais, daí ele respondeu por fim, né? Mas depois de tentar se esconder por um tempo. Aí no versículo 11, note aí, Jeová perguntou para o Adão, porque ele falou: eu não vim conversar com o senhor porque eu estava nu, né? Daí Jeová perguntou: quem te informou que estavas nu? A consciência, né? A consciência que disse que estava nu, no sentido de que estava sendo impuro agora aos olhos de Deus, porque tinha pecado. Então, essa é uma das funções que a consciência exerce. Em nós também acontece isso. Se nós fazemos uma coisa errada, nós ficamos com vergonha, né? Nós nos sentimos impuros perante Deus, nos sentimos mal, às vezes a pessoa chora, não dorme direito, né? Como já mencionado. É a consciência ali, como que atormentando a pessoa, mas para o bem, porque se a pessoa atender ao que a consciência está dizendo, ela vai tomar medidas para corrigir a situação, não é? E de fato essa é uma outra função da consciência, né? É pressionar a pessoa, se for uma boa consciência, continuar pressionando a pessoa até que ela tome as medidas necessárias para corrigir o erro, para voltar a ter uma boa relação com Deus. Essa então é uma outra função dela. Inclusive um exemplo bíblico ilustra isso. Davi, certa vez, estava sendo ameaçado pelo rei Saul. Ele quase foi morto várias vezes pelo rei Saul. Mas o relato de 1 Samuel, capítulo 24, versículos 4 a 7, diz que o Saul estava quase perto de onde Davi, estava bem perto de onde ele estava, quase pegando Davi, né? Mas daí ele estava cansado e foi dormir. E Davi estava escondido bem pertinho dele. Ele dormiu profundamente. Davi e os seus homens foram andando bem devagar em cima de Saul, ele dormindo ali, né? Se quisesse matar, era fácil matar o inimigo Saul, né? Mas o Davi pensou assim: eu vou cortar um pedaço da roupa dele, a aba da veste. Depois, de longe, eu posso gritar e provar para ele que eu não matei ele, mas que eu podia ter matado, que eu estive lá. Estou com um pedaço da roupa dele aqui na mão. Davi fez isso, cortou a aba da veste. Mas imediatamente a consciência dele começou a acusar nesse papel judicativo. Ele se sentiu mal de ter agido contra o ungido de Jeová, mesmo numa coisa aparentemente pequena. Mas ele se sentiu incomodado porque ele tinha uma boa consciência. Então ele viu que ele não tinha feito uma coisa certa. Mas para piorar a situação, os homens que estavam com Davi ali em cima do Saul praticamente, né, ele dormindo ali, falaram: aproveita para matar o seu inimigo. Você já foi ungido para ser rei. Ele não gosta de Jeová. Ele foi reprovado por Jeová. Davi falou: mas como é que eu poderia fazer uma grande maldade dessa, né? Estender a mão contra o ungido de Jeová? A consciência dele não o deixou matar Saul. Aí os homens falaram assim: então deixa que nós vamos matar.
Aí Davi não deixou que eles matassem Saul e mandou que eles fossem embora, e ele foi embora também. Corrigiu a situação antes de cometer um erro mais sério, né? Então veja como é que a consciência funcionou também no caso de Davi, no papel judicial, né? Acusando, condenando. Você está errado. Você precisa corrigir a situação. E aí ele foi poupado de cometer um pecado mais grave, que era matar Saul, que estava tão fácil de fazer isso, né? Contra o Saul. Então, essas funções diferentes da consciência, Jeová programou que fosse assim, para que qualquer tropeço que tenhamos, nós sejamos ajudados. Se nós pecamos e a nossa consciência estiver sendo bem treinada, ela vai nos atormentar, vai ficar nos acusando, até que a gente, como que não suporte mais, por assim dizer, né? Tome as medidas necessárias para resolver o problema, para voltar a ter uma boa relação com Jeová. Mas tem outra função que a consciência exerce. É também o papel legislativo. Legislativo significa criar leis. Será que a consciência cria leis? Não. Mas ela nos ajuda a lembrar das leis de Deus na hora que estamos para pecar. Quando estamos sendo pressionados para cometer um erro, se a nossa consciência for boa, ela atua nesse papel legislativo. Daí vem a nossa mente, olha, você está quase pecando. Olha o que diz aquele versículo bíblico, não pode. Fuja da situação. A consciência bem treinada faz isso por nós. Ela não permite que a gente peque. Dá todo o conselho, é como uma pessoa ali nos dizendo em alta voz, né? Não faça isso que é errado, você aprendeu que não pode. Não faça. Então é o papel legislativo. E aconteceu isso naquele caso bem conhecido com José do Egito. José foi vendido como escravo para o Egito e ele era adolescente ainda. Mas ele tinha ouvido falar de Jeová por parte do seu pai, da sua mãe, dos seus parentes. Mas fazia muitos anos, agora ele já era um adulto, depois de muitos anos que ele estava no Egito, desligado da adoração verdadeira, era o único adorador de Jeová no meio dos adoradores falsos ali, né? E estava dentro da casa de Potifar, e a esposa de Potifar queria ter relações com ele. E várias vezes pressionou José a ter relações com ela. E ele dentro da casa junto com ela. O que aconteceu, né? A hora que ela insistiu mesmo, ele simplesmente explicou para ela, né? Como é que eu poderia cometer essa grande maldade e pecar contra Deus? Como ele disse, né, em Gênesis capítulo 39, versículo 9. Olha como estava a consciência dele, né? No papel legislativo. A consciência, na hora que ele estava pressionado para cometer o pecado, deixou claro para ele: você não pode fazer isso, isso é errado. Jeová não gosta disso. E ele fugiu, como bem conhecemos a história, né, do José do Egito. Então é muito melhor que a consciência atue dessa maneira, né? Não só depois que a pessoa peca e fica ali acusando a pessoa, até que ela corrija a situação, um processo muito doloroso, né? É muito melhor que a consciência esteja boa mesmo para avisar antes, nesse papel legislativo, como aconteceu com José do Egito. Então a consciência acaba nos identificando, assim, que tipo de pessoa somos. Por exemplo, a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que a consciência tem relação íntima com a fé e o amor, né? Ou seja, se você conhece uma pessoa que evidencia ter muita fé em Jeová, ou uma pessoa amorosa, que ninguém tem dúvida de que é muito amorosa, confia mesmo em Jeová, você sabe que automaticamente ela tem boa consciência. É o que diz ali nesse texto, 1 Timóteo 9. Estão relacionadas. Então, a consciência ajuda a identificar o tipo de pessoas que nós somos. E é muito bom que a nossa consciência seja bem treinada, porque em todos os momentos, em todos os aspectos da vida, nós precisamos tomar decisões. Em todos os assuntos, diariamente precisamos tomar decisões. Só para citar alguns breves exemplos, imagine o que acontece com respeito a um casamento. Uma pessoa que pensa em se casar, como é que a consciência está envolvida para alguém que pensa nisso?
Bem, a Bíblia diz que os cristãos devem obedecer os governos. E o governo diz que para duas pessoas viverem juntas, precisam estar legalmente casadas. Então, a consciência de um cristão deve levá-lo a tomar as medidas necessárias para que o seu casamento seja legalizado. Né? Embora lá fora no mundo é comum cada vez mais as pessoas viverem juntas sem se casar. É aceito até como normal, né? Mas a lei de Deus diz para obedecer ao governo, e o governo diz que deve se casar. E Deus diz também, né, que deve ser casado legalmente. Então a pessoa, né, com a sua boa consciência, vai tomar medidas para satisfazer esse requisito. Mas depois que alguém se casa, você já ouviu falar daquele costume de renovar os votos maritais? As pessoas até chamam de bodas de ouro, bodas de prata, né? Quando um casal vive junto, casado por 25 anos, faz uma festa, né? E daí é como se fosse um novo casamento. Em alguns lugares eles fazem isso, né? Até renovam os votos, prometendo um ser leal ao outro, continuar sendo fiel um ao outro, né? Depois de 50 anos, de novo, né? É como se casasse de novo. Renovam os votos maritais. Será que um cristão que tem boa consciência vai participar num costume desse? Será que tem algum princípio bíblico que ajuda a entender o que fazer numa situação assim? Por exemplo, Jesus disse, conforme Mateus 5:37, que o nosso sim deve significar sim, e o nosso não, não. E no dia do casamento, a pessoa falou sim. Não precisa falar de novo, porque ela falou sim, prometendo ser leal ao seu cônjuge para sempre. Então, seria o contrário desse princípio bíblico, achar que precisa renovar os votos maritais, né? É um costume no mundo que parece ser só uma brincadeira, talvez uma coisa sem sentido, assim, que não é muito séria, né? Mas viola os princípios bíblicos, não é verdade? Dando a impressão de que precisa renovar os votos maritais. Não, Jesus disse que se a pessoa falou sim, é sim. Ele prometeu ser fiel para sempre. Então o cristão não vai querer imitar um costume do mundo lá fora, né, nesse sentido. Mas tem mais coisas. Por exemplo, no dia do casamento, o que dizer da roupa apropriada para o casamento? Inclusive o vestido da noiva, por exemplo. Será que tem alguma coisa na Bíblia sobre isso? Será que tem alguma lei sobre o vestido da noiva? Não tem. E princípio, será que tem? Princípio tem, né? Tem, por exemplo, aquele que serve tanto para homens como para mulheres, mas foi escrito principalmente para as mulheres. Em 1 Timóteo 2,9, disse que as mulheres devem adornar-se em vestido bem arrumado, com modéstia e bom juízo. Então esse é o princípio que se aplica até para o dia do casamento. É lógico que uma noiva não precisa estar vestida do jeito que ela vai assistir uma reunião no Salão do Reino. Ela pode ter um vestido especial. A própria Bíblia fala da noiva adornada para o seu marido, né? Então, é um vestido diferente do que assistir às reuniões no Salão do Reino. Especial, o vestido da noiva. Mas precisa estar dentro desse princípio bíblico. Diferente do que acontece lá fora do mundo, com as vestimentas escandalosas, provocantes, até imorais mesmo, né? Que algumas noivas usam, né? A noiva cristã que tem uma boa consciência vai tomar cuidado para que o seu vestido seja desse jeito que a Bíblia diz, né? Bem arrumado, com modéstia e bom juízo. Então veja, os princípios se aplicam a tudo na nossa vida, né? Imagine, por exemplo, a respeito do horário da reunião para começar o discurso de casamento. Será que tem alguma coisa a ver com a consciência? A questão do horário para o discurso de casamento? Bem, o costume do mundo lá fora, qual é? Se a noiva estiver pronta no horário marcado para o casamento, ela de propósito tem que chegar atrasada. Esse é o costume, né? Então a noiva sempre tem que se atrasar. Fica todo mundo ansioso, olhando para trás para ver se ela chegou, né? Isso é lá fora da organização de Jeová, né? E quem tem uma boa consciência, será que vai adotar esse costume da noiva obrigatoriamente se atrasar, só porque o mundo lá fora faz isso? Será que tem alguma lei bíblica sobre isso? Não tem, né?
Mas será que tem algum princípio bíblico sobre isso? Tem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, diz que para os que têm uma boa consciência, os que são cristãos de fato, todas as coisas devem ser feitas decentemente e por arranjo, né? Ou seja, de maneira organizada, pontual. Então, até mesmo nisso, a consciência está envolvida, né? Todos colaborando para que a reunião comece na hora. Inclusive, às vezes acontece até de poder correr o risco de atrapalhar a reunião da congregação, que vai ser feita logo depois, né? Porque o discurso pode atrasar, se a pessoa quiser imitar o costume do mundo de se atrasar para o casamento. Mas e depois aquela festinha de casamento, a recepção? Será que tem alguma coisa a ver com a consciência? Como são as festas de casamento lá fora, entre os que não adoram a Jeová? Não é verdade que essas recepções do mundo são caracterizadas por extravagância, bebedeira, comilança, música turbulenta, danças sugestivas e até mesmo brigas, que às vezes as pessoas bebem demais, acabam brigando? Não é verdade que nesses casamentos lá fora, entre os que não adoram a Jeová, fazem muitas brincadeiras de mau gosto, jogam pessoas na piscina com roupa e tudo, né? Esfregam o bolo no rosto um do outro, cortam a gravata do noivo, fazem brincadeiras que deixam os noivos envergonhados, humilhados. Será que alguém com uma boa consciência vai querer imitar esses costumes? Nem precisamos perder tempo em procurar princípios bíblicos para saber se isso é certo ou errado, né? Obviamente é algo que não é aprovado por Jeová, imitar o mundo nesses costumes. Isso aqui é citado só como exemplo, né? De como na nossa vida, no dia a dia, a nossa consciência sempre precisa ser usada para tomar decisões, e decisões que estejam em harmonia com a vontade de Jeová. Mas em outros assuntos também, não é só na questão do casamento, né? Imagine, por exemplo, um cristão que está procurando um emprego. Será que ele precisa usar a sua consciência para procurar um emprego? É evidente que sim, porque tem alguns tipos de serviço que não são apropriados para um cristão, não é? Por exemplo, a revista Sentinela, de 15 de abril de 99, páginas 28 a 30, citou 7 perguntas que uma pessoa precisa fazer para ver se ela tem uma boa consciência ao aceitar o emprego. São 7 perguntas. E são muito interessantes porque, às vezes, a pessoa pode tomar decisões diferentes e são aceitáveis. Algumas não. A pessoa precisa tomar só aquela decisão que, obviamente, é a certa. Por exemplo, a primeira pergunta, ao ver se o emprego é apropriado ou não. Será que esse serviço secular específico é condenado na Bíblia? Se for condenado pela Bíblia, pela lei de Deus, não pode. Tem certos serviços que a pessoa já é avisada, que ela vai ter que roubar ali, né, de outros, enganar outros, por exemplo, né, ou de alguma maneira roubar. Ela vai ter que participar no mau uso do sangue, algo claramente contrário ao que a Bíblia diz, que não pode fazer mau uso do sangue. Idolatria, né, fabricar, vender imagens. Então, um tipo de serviço assim, a consciência já diz claramente, né? Não pode, porque a Bíblia deixa claro que não pode, né? Mas daí tem a segunda pergunta sobre o emprego. Diz assim: será que fazer tal trabalho tornaria alguém cúmplice de uma prática errada? Ou seja, a pessoa não vai fazer nada de errado, mas ela vai ficar tão intimamente ligada que ela é cúmplice daquilo. Aí citou um exemplo, por exemplo, uma irmã que é recepcionista. Será que é pecado ser recepcionista? Tem irmãs que são recepcionistas no consultório de dentista, médico, né? Num prédio, uma firma qualquer. Não tem problema nenhum em ser recepcionista, né? Mas a revista falou, e se ela receber a oferta de um emprego para continuar sendo recepcionista, mas numa casa de jogo a dinheiro, que é algo que sabemos também que não bate com os princípios bíblicos, né? Aí a história já muda totalmente, não é? Ela continuaria sendo recepcionista,
o que não é pecado, só que ela estaria sendo cúmplice de uma coisa errada. Ela estaria dando apoio àquela casa de jogo, né? Ou a revista deu um exemplo mais forte ainda. Falou, imagine que tem uma clínica que faz abortos. E ela vai ser só recepcionista ali na clínica de abortos. Ela seria cúmplice. Então a consciência dela bem treinada não vai permitir que ela aceite um serviço assim. Aí vem a terceira pergunta que diz assim, será que o trabalho é simplesmente um serviço prestado ao público, mas que não é biblicamente objetável? E teve um exemplo bem curioso. Falou a respeito de um carteiro. Alguém que entrega cartas, trabalha para os correios, né? E entrega cartas nas casas. Será que é pecado ser carteiro? Entregar cartas? Tem nada na Bíblia que diz que isso é pecado, né? Ele entrega cartas de casa em casa. De vez em quando tem uma igreja ali, que tem uma carta para a igreja, ele entrega lá. Aquela clínica de abortos citada, né? Às vezes tem uma carta, ele entrega lá. Será que por causa disso, o serviço dele passa a ser um pecado? Então a revista falou, quem tem uma boa consciência, vai olhar na Bíblia o exemplo de Jeová. Porque Jeová faz coisas a favor dos maus também. Nós já vimos hoje de manhã, né? Jeová ama os inimigos, né? Ele dá o sol, dá a chuva. Lá naquela igreja da religião falsa, lá naquela clínica de abortos, Jeová também dá o sol, dá a chuva. Então esse carteiro raciocina assim, bom, então eu posso também entregar cartas em todo lugar, já que o meu serviço é entregar para a população. Eu não estou trabalhando para a igreja ou para a clínica de abortos. Raramente entrego uma carta. Então, na consciência dele, ele pode decidir aceitar esse tipo de emprego, né? Porque Jeová também dá o seu sol e a chuva lá. Quer dizer, a consciência bem treinada, ela é equilibrada, ela não é extremista, só de um lado ou só de outro. Ela encontra o ponto de equilíbrio. Aí uma quarta pergunta citada ali para a busca de um emprego apropriado para o cristão, né? Diz que a pessoa pode se perguntar, até que ponto a pessoa tem autoridade sobre o que é feito? E isso é bem interessante. Imagine, por exemplo, um dono de um supermercado. Ele vende talvez milhares de produtos ali, sem problema nenhum. Mas ele decide o que ele vai vender. Se for um cristão que é o dono do supermercado, será que ele vai vender cigarro dentro do supermercado dele? É lógico que não, né? Porque a consciência dele, se for bem treinada, vai deixar claro para ele. Ele decide o que ele vende e o que ele não vende. Ele não é obrigado a vender cigarro. E se vender, ele está assumindo uma culpa perante Deus, porque ele é o dono. Mas nesse mesmo supermercado, imagine que o supermercado tenha um funcionário cristão que ele recebe a oferta para trabalhar na digitação apenas ali, né? Essa já é a pergunta seguinte, né? A pergunta número 5, até que ponto a pessoa está envolvida? Então ele fica digitando ali, né, na caixa registradora, o que as pessoas compram. Centenas de coisas, né? Arroz, feijão, aquelas coisas todas que vende no supermercado. De vez em quando vem um maço de cigarro, ele digita também, né? Mas o grosso do serviço mesmo, o mais importante, é que ele está trabalhando, registrando coisas que são úteis para a população. De vez em quando aparece alguma coisa ali que um cristão, né, não usaria aquela coisa. Ele também não usaria, mas ele digita só o valor, né? Talvez na consciência dele, ele resolva aceitar um serviço dele, porque ele não está ligado diretamente com o cigarro. O serviço dele, 99% é benefício para a população, né, de apenas registrar o que cada um está devendo ali. Mas depois, o dono do supermercado fala assim, agora você vai ser transferido, dentro do supermercado mesmo. Você não vai ficar mais na caixa registradora. Você vai ficar na seção de cigarros. Você vai ficar lá dentro, aonde vende cigarro, fumo de corda, cachimbo, charuto, cigarro de palha. Você vai ficar ali dentro. E aí? Agora a situação mudou, né? Ele não é o dono, não tem responsabilidade pelo que vende ali, é lógico. Não está na caixa registradora, que lida com outros produtos. Mas ele está o dia inteiro envolvido numa prática errada.
Então a consciência dele, se for bem treinada, também não vai permitir que ele aceite um tipo de serviço dele. Uma mudança mesmo dentro do supermercado. Então veja, como é que precisa ter uma boa consciência para poder raciocinar, encontrar o ponto de equilíbrio, né? Na escolha de um serviço que não desagrade a Jeová. Daí a revista cita mais 2 perguntas. A pergunta número 6 diz assim: quem é que paga o salário? Ou de quem é o local em que se trabalha? E nesse ponto diz que isso é muito importante. Quem é que está pagando o salário? Mas não é o fator determinante. E daí cita 2 exemplos para entender o ponto. Diz assim: imagine que um homem é contratado por aquela clínica de abortos para varrer as ruas em volta. Ele varre todas as ruas ali em volta para que fique tudo bonitinho, né? Será que varrer a rua é pecado? Não é, né? Então ele pode aceitar, porque ele não está trabalhando lá, embora ele receba o salário da clínica de aborto. Mas o serviço dele é varrer ruas. Ele não trabalha lá dentro fazendo coisas erradas. Mas essa mesma clínica de abortos contrata uma irmã que é enfermeira. Será que é pecado ser enfermeira? Não é, né? Não é pecado. Mas para ser enfermeira dentro da clínica de abortos, ajudando a fazer abortos, aí a situação muda totalmente, não é verdade? Ela vai continuar sendo enfermeira, mas está envolvida diretamente numa prática que Deus condena. Então é diferente daquele que está na mesma firma, né, na clínica ali, que é pago só para varrer as ruas. A situação não é igual. Então perceba como a consciência tem que ser usada ao procurar um emprego. Nem todo tipo de serviço é apropriado para o cristão. Ele precisa, com uma boa consciência, analisar tudo isso. E a pergunta final que a revista citou diz que a pessoa deve pensar assim: bom, se tudo está favorável, nada indica que esse serviço é errado. Mas ainda assim deve perguntar: qual é o efeito de se fazer esse tipo de trabalho? Será que vai prejudicar a minha própria consciência ou vai fazer outros tropeçar? Novamente, algo em que pensar, né? Às vezes é um tipo de serviço que outros vão ficar escandalizados, embora não seja errado, mas vai dar mau testemunho, vão falar mal de Jeová. Uma pessoa novata que está estudando na congregação, talvez até pare de ir nas reuniões, fique escandalizada, porque ainda não tem uma boa consciência, né? Ou a própria pessoa vai ficar em dúvida. Eu aceitei esse serviço, mas será que ele não tem problema mesmo? E vai ficar com aquela dúvida dentro de si, né? Isso faz mal para a pessoa, faz ela perder a alegria. Então ela não deveria aceitar se ela tem dúvida, ou se corre o risco de fazer um outro tropeçar. Nós citamos esses exemplos só para ilustrar o ponto, né? De que precisamos ter uma boa consciência, porque são muitas as decisões que nós temos de tomar. E Jeová está vendo. Jeová quer nos ajudar. Mas Jeová nos deu a consciência para que nós assumamos a responsabilidade de usá-la bem. De proteger, como é o tema da nossa Assembleia, né? A nossa consciência, para que nessas horas difíceis de tomar uma decisão séria, nós saibamos o que fazer, né? E não fiquemos com a consciência doendo ou nos acusando por causa disso. E tem muitas coisas em que a nossa consciência bem treinada nos motiva a tomar certas decisões diferentes, né? Por exemplo, na questão de simplificar a vida. Ultimamente a organização fala muito nisso, né? Simplificar a vida, para fazer mais para Jeová. Nós estamos no tempo do fim, está tão próximo o dia da destruição, né? Para que ter uma vida tão complicada nesse mundo, desperdiçando o tempo com coisas que não valem tanto a pena? Então, muitos cristãos que não faltam nas reuniões, não faltam no serviço de campo, mesmo assim a consciência deles dói, porque eles pensam assim: olha, eu podia simplificar a minha vida. Se eu simplificasse as coisas, eu teria mais tempo para fazer ainda mais para Jeová, embora eu já esteja fazendo bastante. E alguns conseguem fazer bem mais para Jeová. Por exemplo, foi contado certa vez uma experiência de um casal do Equador. Eles ouviram um congresso, uma matéria falando de locais que precisam de ajuda, para mais pessoas pregarem ali, né? E o marido e a esposa, depois do discurso, falaram assim: olha, nós podemos simplificar a nossa vida. Tem muita coisa aqui que está tomando o nosso tempo.
E tinha mesmo. Eles contam que eles moravam num apartamento que tinha 3 quartos. Só que eles eram só 2, marido e mulher, né? Então imagine o trabalho que dava para manter um apartamento grande, limpo, cheio de aparelhos para ocupar espaço, né, em todos os cômodos. Eles falaram, vamos simplificar. Daí compraram um apartamento que tinha 1 quarto só. Era um casal só, né? Simplificaram. Diminuíram o número de coisas que tinham em casa, um apartamento menor. Agora tinham mais tempo. Aí conseguiram ser pioneiros auxiliares. Depois simplificaram mais a vida ainda. E aí tiveram condições de continuar naquele apartamento, mas ir lá numa congregação longe, que precisava de ajuda. E os 2 passaram a ajudar ali. Antes, eles já estavam fazendo bastante para Jeová, mas porque tinham uma boa consciência, eles pensaram nisso, eu vou simplificar mais a minha vida, eu quero fazer mais para Jeová. Teve um outro casal dos Estados Unidos que aconteceu algo parecido, bem interessante. Eles, numa assembleia, ouviram um discurso falando de quanto território tem precisando de ajuda. Então eles falaram, só vamos poder ajudar nesses outros lugares se nós simplificarmos a nossa vida. E eles contam que tinham 3 casas, terrenos, carros de luxo, tinha um barco, uma casa motorizada, essas casas reboque, né? Aí resolveram se desfazer disso, simplificar a vida e passar a ser pioneiros regulares na congregação. E conseguiram. Ajustaram as coisas, agora tinham menos preocupações, né, com coisas materiais. A filha deles já era pioneira regular, num lugar que precisava de ajuda. Daí os 2 foram morar junto com a filha, a família toda junta, né, num lugar que precisava de ajuda, trabalhando como pioneiros regulares. Então eles tinham a consciência bem treinada, já faziam bastante para Jeová. Mas a consciência acusava, como que dizendo, vocês podem fazer mais ainda. Façam ajustes que dá para fazer mais. E eles fizeram e contam que a vida deles agora sim é que é feliz. Nesses 2 casos, eles contam que como é bom ver a reação das pessoas aprendendo a verdade, dirigindo inúmeros estudos bíblicos. Muitos deles já se batizaram. A alegria que eles têm, porque seguiram os ditames de uma consciência bem treinada. Esse dia de assembleia falou muito sobre a consciência, né? Muita coisa envolvida. Mas às vezes pode passar a impressão de que a consciência está envolvida só em assuntos sérios, né? Nos assuntos mais graves, né? A consciência precisa atuar em assuntos pequenos também, naqueles chamados pecados menores. Alguns costumam até dizer isso, né? Quer dizer, são coisas que se um cristão faz, é desaconselhável. Mas ele jamais vai ser desassociado, expulso da congregação por causa disso. Não é aconselhável, mas não resulta em desassociação. Pecados menores. A consciência deveria agir também nesse sentido. Jesus disse no livro de Lucas, capítulo 16 e versículo 10, que quem é injusto no mínimo, é injusto no muito. Quer dizer, se naquelas coisas menores, desaconselháveis, a pessoa se acostuma a desobedecer, ela está caminhando para desobedecer coisas cada vez mais sérias. Talvez cometa pecados graves que afetem a sua relação com Jeová. Quem tem uma consciência bem treinada, fica com vergonha, mesmo nos assuntos menores em que faz coisas desaconselháveis. Isso é um indicativo de que tem uma boa consciência. Se ele age de uma maneira errada num assunto que parece ser simples, não tão sério assim, mas ele fica envergonhado com aquilo, é porque a consciência está agindo da maneira certa. Que coisas são essas? Aparentemente pequenas, né? Não resultam em desassociação, mas que são desaconselháveis. Pense, por exemplo, na questão da pontualidade nos compromissos. Ser pontual nos compromissos. Se alguém sempre marca compromissos, mas nunca chega na hora, será que ele vai ser desassociado por causa disso? Não vai, né? Se alguém nunca chega na hora nos compromissos, não vai ser desassociado. É desaconselhável, mas não resulta em desassociação. Por isso é que alguns falam de pecado menor, né? Num caso assim. Mas será que não precisa levar a sério esse assunto? Bem, a Bíblia diz em Abacuque, capítulo 2 e versículo 3, que Jeová leva a sério a questão da pontualidade.
Abacuque 2:3 diz: a visão é para o tempo designado, não tardará. Jeová disse para Abacuque que estava ansioso com respeito ao dia do julgamento de Jeová, né? Então Jeová falou: já tem o tempo marcado, designado, não tardará. E citando essa ideia de Abacuque, Jesus também falou do dia do fim, que está próximo de chegar, o dia do Armagedon. Jesus falou: acerca daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, mas o meu Pai sabe. Lembram, né, que Jesus falou isso? Então ele disse que Jeová tem o dia, não só o dia, mas a hora também, porque Jeová é pontual. Vai ser na hora exata que ele marcou no calendário dele, o dia do fim. Então, o que esse princípio nos ensina sobre a pontualidade? É que é um assunto que devemos levar a sério também, embora não resulte em desassociação, né? Mas devemos ser pontuais nos nossos compromissos, se é que nós somos maduros, se temos uma boa consciência. Procurar chegar sempre no horário certo nas reuniões, até nas reuniões para o serviço de campo também. Qualquer compromisso, né? Ser pontuais. Assim como Jeová é pontual, né? Então, é lógico que de vez em quando surge uma emergência, a pessoa chega atrasada, por exemplo, nas reuniões, né? É melhor chegar atrasado do que não chegar, né? Porque surgiu uma emergência. Mas a pessoa não pode desenvolver o hábito de sempre chegar atrasado. Isso embora é chamado de pecado menor, mas é falta de apreço, né, pelas coisas espirituais, e não está imitando o exemplo de Jeová, que é pontual. Outro pecado menor, né, entre aspas, flertar, demonstrar interesse romântico por alguém que não é o seu cônjuge. Será que alguém que simplesmente faz isso vai ser desassociado? Demonstra interesse fora do normal, né, por alguém que não é o seu cônjuge. Só isso resulta em desassociação? Não, não é? Mas evidentemente é algo que é desaconselhável, né? Nós até lemos já hoje o texto de Mateus capítulo 5, né, versículos 27 e 28, que Jesus avisou que se persistir em olhar para uma mulher a ponto de ter paixão por ela, já cometeu no coração adultério com ela. E quem está flertando com alguém, né, que não é o seu cônjuge, demonstrando interesse romântico por essa pessoa, está desenvolvendo pensamentos e desejos errados no seu íntimo, e poderá correr o risco de cometer mesmo um pecado mais sério. Mas evidentemente é algo que a pessoa deve também refrear, né, de fazer, de tomar medidas sérias para que isso não aconteça, mesmo que só isso não leve à desassociação, né? Mas vai certamente prejudicar a sua relação com Jeová, com o cônjuge e com a congregação. É lógico que a pessoa também vai tomar cuidado nesse sentido. O mesmo se diz a respeito de ficar criando fantasias imorais, né? Se alguém fica tendo pensamentos impuros, fantasias imorais, será que ele vai ser desassociado por causa disso? Não, não é? Então, alguns classificam isso como um pecado menor, porque ele está só pensando, ele não fez ainda nada de errado, né? Mas está caminhando para fazer, né? Então, os princípios bíblicos deixam bem claro, né, que a pessoa precisa tomar cuidado para que se mantenha pura perante Jeová, não só em ações, mas nos seus pensamentos e nos seus desejos também. Então, assim é a consciência nesses assuntos que são até encarados como coisas menores. Mas uma coisa que precisa ser bem frisada sobre a consciência é que, mesmo na imperfeição, é possível ter e manter uma boa consciência. Nós já mencionamos, né, que por mais cuidado que tome, a pessoa sempre tropeça. O estudo da sentinela explicou isso agora há pouco, né? Todo mundo tropeça na corrida, mas tem que levantar e continuar correndo, né, para poder chegar ao fim, que recebe o prêmio da vida eterna. E a consciência é assim mesmo. Só que Deus fez arranjos para que a nossa consciência seja boa, apesar das nossas inclinações erradas. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está estudando a Bíblia. Quando uma pessoa começa a estudar a Bíblia, isso acontece muitas vezes. Ela começa a se lembrar, né, quanta coisa errada ela já fez porque não tinha conhecimento. Quantos pecados graves ela cometeu.
Então, às vezes, ela até conta para o seu instrutor ou a sua instrutora, né? A vida errada que levou, né? Quanta coisa, né? E isso dói agora na consciência dela. Só que a Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 21, que quando a pessoa é batizada, ela solicita a Deus uma boa consciência. E isso é muito interessante, porque no momento do batismo, é o momento em que a pessoa agora passa a ter uma boa consciência, porque Deus perdoa todo o passado dela. Aquilo que ela fez, que talvez foi gravíssimo, Deus perdoa e esquece. A pessoa não tem agora motivos de ficar pensando naquela vida passada e perder a alegria por causa disso. Ficar triste por se lembrar da vida errada que levou antes de conhecer a verdade. Não, agora ela tem uma boa consciência. Ela solicitou, no momento do batismo, uma boa consciência a Deus. E Deus dá essa boa consciência. Então é um arranjo que Deus fez para que a pessoa tenha essa consciência. E Deus faz isso mesmo. Note, por exemplo, aqui no livro de Isaías, capítulo 55, um texto bem interessante sobre como Deus é bom, apesar dos nossos graves erros. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Diz assim: buscai a Jeová enquanto pode ser achado, chamai-o enquanto mostre estar perto. E note agora: deixe o iníquo o seu caminho, e o homem prejudicial os seus pensamentos, e retorne ele a Jeová, que terá misericórdia com ele, e ao nosso Deus, porque perdoará amplamente. Imagine só, né? Isso é o que acontece, por exemplo, no momento do batismo, né? Quando a pessoa se dedicou a Deus e simboliza pelo batismo. Então ela deixou os seus caminhos errados, como disse aí no início, né? Daí Deus usou de misericórdia com ela e no final disse: Jeová perdoa amplamente, ou seja, plenamente, completamente. Ele perdoa e esquece. Então a pessoa tem uma boa consciência. Só que depois do batismo, a pessoa ainda dá uns tropeços e cai. Nós vimos isso na revista Sentinela agora há pouco, né? E aí, como é que fica? Recebeu uma boa consciência no momento do batismo, mas é imperfeito. De vez em quando cai, tropeça, erra. O que a pessoa vai fazer então? Bem, a Bíblia diz, note aqui em Provérbios, capítulo 28 e versículo 13. Veja, Provérbios 28, 13. O texto diz: quem encobre as suas transgressões não será bem-sucedido, mas ter-se-á misericórdia com aquele que confessa e abandona. Notou? Depois do batismo, né? Se a pessoa comete um pecado e encobre, esconde, não conta para ninguém que devia saber, que são os anciãos, né, no caso, se ela encobre, não será bem-sucedida. Mas aí já diz qual vai ser a resposta se ela confessar. Ela já é batizada, errou, talvez foi muito grave, mas vai haver misericórdia em favor dessa pessoa. Aí disse, porque ela confessa com a intenção de abandonar, de não errar mais, ela será perdoada. Mesmo depois do batismo, ela erra, mas se demonstra interesse sincero de não errar mais, confessa para os anciãos, né? Como diz Tiago 5, 14 a 16, né? Chame os anciãos e conte para eles, né? Daí, ali diz, será perdoado. Como Jeová é bom, né? Então ele ajuda a pessoa a continuar tendo uma boa consciência. Porque senão, o que aconteceria com essa pessoa? Ela ficaria triste porque a consciência não deixaria de incomodá-la. Cutucando, né? Como que dizendo para a pessoa, você errou, você fez coisa errada. A pessoa perderia a alegria. Daí fica igual a alguns que infelizmente dizem assim, eu não tenho mais jeito, eu fui longe demais. Jeová jamais vai me perdoar. Daí a pessoa perde a alegria se pensar assim. Faz justamente o que o diabo quer. O diabo quer que a pessoa perca a alegria, porque uma pessoa sem alegria não tem forças para ir ao salão do reino, para sair no campo. E depois abandona Jeová. É isso que o diabo quer, né? Jeová é um Deus feliz, Ele quer que a gente seja sempre feliz, sempre alegre. Então mesmo que a gente tenha algum tropeço, talvez tenha cometido um pecado grave, né?
Mas se nós demos os passos para corrigir a situação, Jeová perdoa e esquece, e não tem por que ficar lembrando daquilo e perder a alegria. Jeová quer que sejamos felizes. E são muitas as bênçãos desde já, se nós tivermos essa boa consciência guiada pelos princípios e pelo Espírito Santo de Jeová. Por exemplo, se fôssemos enumerar, seriam muitas bênçãos por termos uma boa consciência. Mas vamos citar 5 delas para que vocês entendam como é importante nos esforçarmos nesse sentido, né? Quem tem uma consciência guiada pelo Espírito é alguém que é protegido contra pecados graves para não perder o favor de Jeová. Essa é uma bênção. Proteção, né? Para não cair em pecados graves. Segunda bênção, a consciência, quando é boa mesmo, nos dá franqueza no falar, até com Jeová. Quando uma pessoa peca, geralmente a primeira coisa que acontece é que ela não tem coragem de orar para Jeová, fica com vergonha de Jeová. Mas quem tem uma boa consciência, peca e toma as medidas para corrigir a situação, continua tendo franqueza no falar. Ora para Jeová, pede perdão. Porque se parar de orar para Jeová, é uma armadilha de Satanás também. Achar que não deve mais orar para Jeová, que é indigno de orar para Ele, né? Aí acaba desanimando, acaba também abandonando a adoração verdadeira. Então, essa é uma grande bênção, franqueza no falar, por ter uma boa consciência. E até na congregação. Se a pessoa vai dar um conselho para alguém, fazer um discurso, ela cometeu alguns erros, talvez até a congregação saiba que ela cometeu alguns erros. Todo mundo comete, né? Mas ela tem franqueza no falar, porque ela está se esforçando para não pecar mais, para não cair de novo naquele mesmo erro. Então ela não perde a franqueza. Franqueza que ela precisa usar no serviço de pregação também, né? Para falar e dar conselhos para outros. Uma terceira bênção é que nós podemos ser colaboradores de Deus. É como trabalhando lado a lado com Jeová, né? No serviço de pregação, por exemplo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3:9, né? Quem tem uma boa consciência, né? Aquele que procura fazer o melhor possível, nesse sentido, é aceito por Deus como um colaborador. Outra bênção é que desde já nós podemos ter paz interior e respeito próprio. Mas uma outra bênção que queremos mostrar até na Bíblia é o que diz o Salmo 37 e o versículo 27. Veja, por favor. Salmo 37 e o versículo 27. O texto diz, falando aí da pessoa que tem a boa consciência, né? Desvia-te do que é mal e faz o que é bom, e reside assim por tempo indefinido. Esse final do texto é o ponto-chave, né? Quando fala aí tempo indefinido, quer dizer para sempre. Deus promete então que a pessoa vai residir, né? Viver para sempre, se ela tiver uma boa consciência perante Deus. Então vale a pena qualquer esforço, né? Para ter essa qualidade que é tão notável, que nos protege, nos dá tanta felicidade desde já. Talvez vocês estão lembrados que o primeiro orador hoje de manhã falou que durante todo o dia, cada discurso ia responder uma pergunta, e respondeu mesmo, né? Sobre a consciência. São 7 perguntas que destacam os pontos principais que consideramos aqui. E eu tenho aqui as 7 perguntas e as 7 respostas para ler para os irmãos, para ver se pegaram mesmo o ponto principal, né? Então, as 7 perguntas são as seguintes. Pergunta número 1. O que representa um perigo para a nossa consciência? A resposta: entretenimento degradante, más companhias, deixar de respeitar os avisos de uma consciência bem treinada. A segunda pergunta: como podemos treinar nossa consciência? A resposta: por adquirir conhecimento exato sobre Jeová e tomar decisões com desejo de agradá-lo. A terceira: como podemos ficar limpos do sangue de todos os homens? A resposta: isso será possível se estivermos totalmente devotados a fazer a vontade de Deus e fizermos o nosso melhor para cumprir o nosso ministério. A quarta: o modo como encaramos os princípios bíblicos e reagimos a eles revela o que a nosso respeito? A resposta:
revela o grau da nossa espiritualidade, a qualidade do nosso coração e a intensidade do nosso desejo de agradar a Jeová. A quinta, como podemos evitar magoar os outros em questões de consciência? A resposta: por estarmos dispostos a abrir mão de preferências pessoais que poderiam perturbar outros. A número 6 é para os jovens. Veja, jovens, se você se lembra da resposta. A pergunta é: jovens, como podem permanecer firmes ao enfrentar pressão para transigir? A resposta: lembrem-se de que esperamos enfrentar oposição, mas por nos apegar aos princípios divinos, mostramos lealdade a Jeová e apoiamos sua soberania. E a pergunta número 7 foi respondida agora, né? Aqueles que seguem sua consciência treinada pela Bíblia recebem que bênçãos? A resposta: somos protegidos contra pecados graves, temos franqueza no falar, podemos ser colaboradores de Deus, temos respeito próprio e paz interior e temos a esperança de vida eterna. Então, essas foram as 7 perguntas e as respostas. Portanto, irmãos, que esse ponto fique bem em mente agora que estamos encerrando esse dia de Assembleia Especial, né? Se treinarmos a nossa consciência e permitirmos que ela seja guiada pelo Espírito Santo de Jeová, não há dúvida de que também poderíamos ter uma relação pacífica com o nosso Pai Celestial, desde já e também por toda a eternidade.